Muito boa tarde, estamos no ar com o programa Vida Saudável na sua TV Mantiqueira, canal 22. Muito obrigada por nos receber em sua casa todas as tardes, sempre com muita matéria de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje, nosso tema vai ser sobre jiu-jitsu, uma modalidade aí muito praticada nos dias de hoje. E eu estou com um profissional de educação física, que é professor e instrutor aí de educação física, inclusive do jiu-jitsu que nós estamos falando, Fernando Lima. Estamos aqui nas instalações do Clube de Campo. Quero agradecer inclusive ao pessoal do Clube de Campo por nos ceder o espaço aqui gentilmente hoje para estar gravando aqui. Fernando, muito boa tarde, é um prazer estar falando com você aqui. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Legal. E espero explanar um pouco melhor o que é o jiu-jitsu, falando pessoalmente e em nível de sociedade também. Sim, o pessoal tem muita dúvida, né? Até um esporte muita gente ainda tem um certo preconceito, né? Tem muitas dúvidas sobre, a gente vai estar falando bastante sobre aqui. Conta pra gente um pouco, primeiro, Fernando, sobre a tua trajetória, como tudo começou, até os dias de hoje, até o que você desenvolve nos dias de hoje, por favor. Meu nome é Fernando Lima e todos me conhecem a nível do jiu-jitsu como Fernando Neguinho. Então, se às vezes falam o nome da gente, às vezes não sabe quem é, né? Sim. Então, Fernando Neguinho é meu nome. Eu sou praticante de jiu-jitsu desde 1995 e eu ministro aulas desde 2001. A minha formação é com o mestre Jorge Patino Macaco. Eu me formei faixa preta, professor, em 2005, final de 2005. E até então eu venho trabalhando com jiu-jitsu. Eu também sou professor de educação física e consigo conciliar as duas coisas. Inclusive até eu uso muito do que foi passado na faculdade, metodologia, forma de abordagem, coisas do cotidiano da educação física, eu consegui transferir para a modalidade de jiu-jitsu e eu tenho conseguido alguns resultados com essa fusão aí das duas coisas. Tá, desde quando que você desenvolve a atividade de jiu-jitsu? Eu sou praticante como aluno desde 94, 95. E na vida assim, a gente faz os planos, mas a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. De repente eu me vi sendo um instrutor de jiu-jitsu pela habilidade, pelo desempenho. Sim. Acabava, se destacar. Isso, acabava ajudando o professor na academia e acabei sendo um instrutor e desse instrutor me tornei um professor. E desde quando você se tornou profissional, professor de jiu-jitsu? Professor, eu desde 2001, inclusive até, eu trabalho em vários lugares, o Clube de Campo aqui é um deles, aí tem mais duas academias em que eu também trabalho com a modalidade, e é um fato curioso que eu falo pro pessoal que eu sou o verdadeiro profissional da arte marcial, porque na minha carteira de registro aqui do Clube de Campo não está como professor de educação física, está como professor de jiu-jitsu. Olha que legal. Então eu sou realmente o verdadeiro profissional da área, né? Que legal, não é? Também não tinha ouvido falar isso antes. Realmente é focado no jiu-jitsu. Assim, a minha qualificação hoje de carteira profissional é professor de jiu-jitsu. Tá, mas existe uma especialização nisso não na existe. faculdade? Não. Na verdade, quando você preenche alguns formulários, algumas opções vão dar de orientador esportivo sem ser educação física. Então eu mexo com a parte corpórea da pessoa, mexo com a atividade física sem ser especificamente a educação física, né? Correto, entendi. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho da história do jiu-jitsu, né? Que é o propósito principal aqui. Do que a gente, como que nasceu o jiu-jitsu, assim, até os dias de hoje, como ele foi se desenvolvendo, como tudo começou e até chegar hoje, como está o jiu-jitsu hoje? Tá. O jiu-jitsu é uma modalidade milenar. Ela vem durante muito tempo, de muito tempo atrás, né? E na verdade nós temos que fazer alguma diferenciação, que as pessoas fazem alguma certa confusão. No mundo inteiro nós temos o jiu-jitsu, mas o Brazilian Jiu-Jitsu, que é o que nós praticamos aqui, é originado aqui. O que aconteceu? Aconteceu que o jiu-jitsu foi migrando da sua origem e foi indo para vários outros setores dos continentes. Chegando aqui no Brasil, isso é uma história a grosso modo, né? Chegando aqui no Brasil, teve um desenvolvimento por parte de uma família
que acho que todo mundo conhece, hoje é um nome, que é a família Gracie. Então eles desenvolveram o jiu-jitsu de uma outra forma que se denominou Brazilian Jiu-Jitsu. Tanto que se você for para fora do país e você falar que você é professor ou você pratica jiu-jitsu, é uma aceitação, é uma situação, mas quando você fala Brazilian Jiu-Jitsu, tem uma diferenciação, porque é diferente, é uma modalidade diferenciada do que nós estamos habituados a ver por aí. Então é uma nova modalidade, e ela não tem muito tempo, tem 80, 100 anos, acho que acredito no máximo, e 100 anos é pouco para uma coisa que está se desenvolvendo, né? Sim, então, eu só não entendi uma coisa, perdão, só voltando, a origem foi, o Brasil foi através da família Gracie, isso, mas a origem foi aonde? Do jiu-jitsu? Ela surgiu, os relatos dizem que ela surgiu antigamente com os budistas, né, ali perto da Índia, no norte da China, e aí foi disseminando a partir dali, né? Aí caiu no Japão, caiu na Ásia, caiu no Oriente Médio e foi disseminando para todas as outras nacionalidades. E o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, ele realmente hoje ele tem um valor muito grande por ser praticamente um patrimônio cultural. Porque assim como nós temos os nossos esportes de pátria, mas hoje o Brazilian Jiu-Jitsu é considerado um esporte genuinamente nacional, brasileiro mesmo. Nossa, que legal. E hoje você pode falar como que ele está hoje, esse esporte aqui? É bom se notar que quando tudo que é novo, que está se iniciando, a gente gera uma certa dúvida, uma certa... o desconhecimento meio que inibe a gente, né? No começo o jiu-jitsu não era muito bem visto, porque era uma coisa nova, é uma arte marcial, e a arte marcial exige disciplina. E na verdade se confundiu muito com a atitude de algumas pessoas que potencializava de forma negativa isso. Como uma violência. Violência. Só que é bom deixar bem claro que essa violência gerada pelo indivíduo não é o jiu-jitsu ou qualquer outra arte marcial que fez isso acontecer. Na verdade, aquela má índole já está dentro daquele sujeito. Aquela má índole já existe ali dentro. E o que nós temos que fazer? A arte marcial, ela tem que controlar aquilo e até modificar aquilo. Essa é a verdadeira função da arte marcial. Então, às vezes, se confundia muitas coisas, porque, o cara é violento porque é do jiu-jitsu, porque é do Muay Thai. É verdade, realmente, hoje ainda está muito mistificado. Existe essa correlação, assim, da pessoa praticante de jiu-jitsu como um cara violento. Isso a gente escuta exatamente, muito. Porque o biotipo da pessoa, ela impressiona um pouco. Grande, pescoço grosso, forte, orelha quebrada, cara de mal. Cara de mal. O biotipo antes, quando começou, era careca, orelha quebrada, forte, pitbull do lado em cima de uma caminhonete. Exatamente. Esse era o padrão do cara de mal, porque geralmente a pessoa tá com cara fechada, né? Cara de mal, né? Então dá aquela quem se intimidar pela aparência. Mas a maioria das vezes, esse perfil, esse estereotipo, era o último da academia. Ele é o que menos manda, é o que menos faz. Mas sempre tem, né? Logicamente. Tem, né? Mas isso lugar. Não é regra. Não é regra. Então o jiu-jitsu passou por essa fase e hoje, com a insistência da arte marcial, fazendo valer a essência da arte marcial, o jiu-jitsu conseguiu mudar isso, passou a onda que era uma moda, que todo mundo queria fazer o tal do jiu-jitsu. E hoje entrou num âmbito de realmente questão de atividade física. Hoje a gente pode perceber que a sociedade ela prefere muito mais gastar gastar alguma coisa com atividade física, pensando em nível de saúde, do que gastar com um plano de saúde, com um médico, com um remédio. Então a gente entrou hoje num âmbito de atividade física. E o jiu-jitsu realmente é uma atividade física, é um esporte. E é um esporte completo, que é um esporte que serve tanto para melhorar seu físico, melhorar sua autoestima, melhorar sua relação social, né? Disciplina. Então é um esporte que realmente, se você der chance para você conhecer mais ele, você vai ver que ele que vai te trazer bastantes frutos. Que legal, então já desmistificou bastante isso, já. Que interessante. É porque tudo que é moda, todo mundo vai na moda, né? Sim, e aí, na verdade, a própria modalidade, ela faz a sua seleção natural.
ela mesmo já seleciona, pô, esse alimento fica, esse não. Mesmo porque o professor, como líder de um grupo, ele tem o poder de identificar o cidadão e realmente, tipo, vetar ele daquele aprendizado. Fala, olha, você realmente não serve para isso, procura outra coisa, porque senão você vai estar potencializando uma coisa que não era para ser potencializado, né? Verdade. É isso. A gente vai estar falando, inclusive, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente vai estar falando no próximo bloco da relação do jiu-jitsu com a sociedade, tá? Vamos para um rápido intervalinho, a gente já volta. Já, não sai daí. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer melhorar o seu desempenho? Vem para a SNC Sports Nutrition Center, a maior rede de suplementos nutricionais da América Latina. Faça já seu cadastro, tenha descontos especiais, acumule pontos para troca de brindes e condições especiais para educadores físicos e nutricionistas. Saiba mais pelo Televendas 4032 1188. Entregas grátis. Facebook SNC Bragança ou até mesmo no próprio endereço Avenida Antônio Pires Pimentel 2202, aqui no centro de Bragança Paulista. Venha já pra cá. Você nasceu quando tinha 273 dias. Com 1825 dias, deu seu primeiro beijo. No dia 3053, voou de avião. Um belo dia pensou, preciso cuidar da minha saúde. E tirou um dia para fazer seus exames. Doe um dia contra o câncer. Doe um dia pela vida. Acesse doeumdia.org.br e participe. Na Santo Antônio Doces e Acessórios você poderá encontrar a maior variedade em chocolates, bombons, biscoitos, barras de cereais, salgadinhos e ainda muitos itens a granel, além de refrigerantes energéticos e, para completar, acessórios culinários. A Santo Antônio Doces fica na Rua Coronel Osório 71, centro de Bragança Paulista, em frente à Rádio Bragança. Entrada pela Rua Doutor Tosta. Acesse Facebook Santo Antônio Doces e Acessórios. Telefone 2473-4510. Tá esperando o quê? Venha logo pra cá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir, porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar,
o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se, use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites, sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Estamos de volta aqui com o Vida Saudável e nosso convidado de hoje é o Fernando Lima, professor de Jiu-Jitsu, né? Especialista em Jiu-Jitsu, né, Fernanda? Isso. Como ele mesmo frisou aqui no primeiro bloco. Agora a gente vai estar falando um pouquinho dessa relação aí do Jiu-Jitsu com a sociedade. Como que é essa relação aí estreita, né, com a sociedade? Fala melhor sobre isso, por favor. É interessante esse ponto agora, porque é um ponto que a gente... percebe que o jiu-jitsu hoje, nos dias de hoje, ele realmente trabalha como uma ferramenta de formação. Essa ferramenta de formação, há um tempo atrás ela era discriminada, a gente não conseguia conhecer esse trabalho do jiu-jitsu. Por que eu falo que tem uma relação muito grande? Porque hoje o praticante de jiu-jitsu, ele não é só aquele biotipo que nós conversamos, aquele cara forte, orelha estourada. Hoje não. Hoje você vê um cidadão andando na rua, ele pode ser um praticante de jiu-jitsu, está desenvolvido para uma pessoa normal. E a relação dele, do jiu-jitsu na vida dessa pessoa, ela só vai trazer benefícios. Hoje, dentro de um grupo, você pode encontrar, além dos competidores, que mudou a mentalidade do competidor, que ele sabe que ele precisa dessa boa relação com a sociedade para poder se manter, se sobreviver. Sim. Mas hoje, dentro de um grupo, eu consigo encontrar juízes de direito, advogados, médicos, dentistas, trabalhadores braçais. Então, o jiu-jitsu ele não discrimina nada. Ele é legal porque onde está a função social disso? Que mesmo um juiz juiz civil ou de uma vara ou um trabalhador braçal, ali dentro do tatame, eles são iguais. Ele equaliza tudo, ele torna as duas pessoas o mesmo ser. E hoje a evolução foi tão grande que antigamente nós tínhamos turmas separadas, crianças, mulheres, homens. Hoje nós já conseguimos trabalhar de forma mista. Então quebrou um pouco aquele negócio que o jiu-jitsu, a primeira coisa que eu tenho que quebrar é que a gente não tem esse hábito de contato. Jiu-jitsu é um esporte de contato, é um esporte de pele. Sim. Então a primeira coisa que é a dificuldade do ser humano é você ter o toque na outra pessoa, deixar se tocar, deixar ter o toque. Tá. Isso cria uma certa afetividade. E quando fala de afetividade não quer dizer só pelo lado da afeição mesmo, mas quer dizer o de toque mesmo. A gente é um pouco receioso com isso. E hoje mudou muito, tanto que mudou que quando você encontra um grupo misto, mulheres e homens, na hora da situação fica todo mundo igualado, não existe sexo ali. Não existe muito homem às vezes falando, né? Ah, mas você está me agarrando com outro homem, mas não é por aí. Não é isso, então a gente, na verdade, é tabu que vai se quebrando. Sim. E é importante isso, e isso ajuda muitas pessoas, tem muitas pessoas que são retraídas, tem pessoas que não conseguem tocar na outra pessoa. Tem uma dificuldade nisso. E a vida da gente é tão complicada, e de repente um toque, um abraço, um aperto de mão, acho que facilita tanto a vida da gente que o jiu-jitsu proporciona isso. Tanto que quando você inicia uma aula de jiu-jitsu, você chegou no tatame, você cumprimenta todo mundo, desde o seu professor, de seu sensei, que é o primeiro a ser cumprimentado. Primeiro você cumprimenta a sua área a hora que você vai estar trabalhando ali, que é uma sala de aula. Então se você cumprimenta, que é o de praxe, né? Sim. Cumprimenta o seu professor e aí seus companheiros, dos mais graduados até o menos graduado. Então ele está aí a parte social do jiu-jitsu. Ele iguala todo mundo, ele quebra paradigmas, ele consegue resgatar aquela pessoa que fica retraída, que fica fechada, ele consegue fazer isso.
E o melhor, ele consegue fazer isso sem ser instintivamente. Porque a modalidade pede que você encosta, pede que você tenha esse toque. Naturalmente. Naturalmente. Quando a pessoa, menos numa segunda, numa terceira aula, ela já vai ver que ela já está encostando na pessoa, que ela tem que botar a mão ali, que ela tem que sentir ali. Então a gente fica feliz com isso, que a gente já percebe o progresso da pessoa. A coisa flui, né? Vai a coisa indo. flui, é. Tá. E o fato de ter esses níveis diferentes, a gente consegue perceber que aquele trabalhador braçal, ele está trabalhando com um médico. Ele está fazendo a mesma aula que o médico está fazendo. Puxa vida, que bacana. Isso realmente e eu estou isso iguala. Que a gente sabe que no país, uma das nossas maiores dificuldades é a desigualdade. A desigualdade é terrível, a desigualdade de renda, a desigualdade é complicado. E no jiu-jitsu nós conseguimos igualar isso. Então isso é bacana por causa disso. Então a relação da sociedade com o jiu-jitsu, acho que a essência está aqui. E aproveitando essa deixa, eu gosto de trabalhar muito com meus alunos, que eu gosto de fazer assim, falar que não é interessante deixar o jiu-jitsu só dentro da academia naquele momento. É legal pegar a essência que é o jiu-jitsu e transportar para a sua vida, para o seu dia a dia. É levar aquilo que ele aprende de bom e o que ele aprende de mal também, porque ele tem que saber conviver com as coisas. Tudo que é bom e é mal, ele tem que conhecer as duas coisas e para saber escolher qual é o melhor caminho. O jiu-jitsu tem muito isso, ele faz você enxergar as duas coisas e se você quiser caminhar no caminho do bem é aqui, do mal é aqui. Então ele te dá essa opção. Eu gosto de falar assim para os meus alunos que tanto para a vida como para o jiu-jitsu, você precisa estar bem com... Nós somos baseados em 4 pilares, que é o físico, o mental, o emocional e o espiritual. São esses 4 pilares. Certo. O jiu-jitsu trabalha muito isso. Se você tiver um pilar acima dos outros, você está desequilibrado. Tá. Então você tem que estar alinhando o seu físico, o seu mental, o seu psicológico, que é o emocional e o seu psicológico. Você tem que estar com os 4 muito bem alinhado. O jiu-jitsu te dá isso, te dá esse equilíbrio. E esse equilíbrio que você consegue ali, você tem que transportar ali para fora. Eu vivo falando para os alunos, tentem transportar as suas dificuldades. Você não encontra uma dificuldade aqui numa movimentação, num companheiro que é mais forte, mais pesado, você não raciocina, você, pô, peraí, eu tenho que tirar esse peso daqui, tenho que colocar lá. Na sua vida você tem que fazer a mesma coisa. Você encontrou um objetivo, encontrou um obstáculo com um objetivo seu, você tem que parar, raciocinar e ver qual é o melhor caminho a ser seguido. Então eu sempre falo isso pro pessoal. Outro ponto que é legal do jiu-jitsu é que eu falo pro pessoal, assim, eu também sou competidor, eles falam, pô, professor, você não tem medo? Eu falei, tenho. Na verdade, o indivíduo que não tem medo, ele é burro. Medo sempre existe. Medo existe e o medo é bom. E o medo é bom desde que numa proporção exatamente, o medo é bom. Né? Você precisa ter o medo, que o medo faz você pensar, faz você recuar, faz você analisar. Sim. Agora, nós não podemos confundir com pânico. Sim, excesso, pânico é uma coisa, medo é outra. O pânico, ele consome todas aquelas 4 bases que nós falamos. O físico, mental, emocional, ele consome. Então eu tenho que identificar o que é medo e o que é pânico. Eu tenho medo disso, você consegue controlar. Sim. Eu tenho pânico disso, aí você tem que procurar um tratamento para sanar aquele pânico. Então o jiu-jitsu te dá isso, você começa a perceber isso, que você não pode ter pânico. Medo você pode ter e você deve. Deve. O bom atleta, a boa pessoa, o bom indivíduo é aquele que tem o medo, ele identifica uma situação, ele sabe o que é pânico, sabe o que é medo, ele identifica aquilo e consegue domar o seu medo. Então o grande lance é sanar o medo? Não, é domar os seus medos. Isso que é o que é importante, isso que o jiu-jitsu te dá. Nossa, perfeito, Fernanda, maravilha. Olha, pessoal, tá vendo que lindo isso? Não podia ser melhor. Você pensa no jiu-jitsu como um esporte, mas ao mesmo tempo você tem que perceber aquilo que o Fernando estava falando antes. Ele une o esporte, atividade física, une também o lado social, né? O lado convívio, o lado ser humano, como você se relacionar com outras pessoas, o seu lado emocional. Então é um esporte completo, é uma maravilha. Então não tem o que falar, né? Só tem pontos bons. E isso, né, tem a ver com saúde, com bem-estar e com qualidade de vida, que é o nosso foco aqui.
Fazendo só um recadinho aqui, eu vou passar o telefone e o e-mail do Fernando, tá? Qualquer pessoa que quiser ter um contato, fazer um contato para a aula de jiu-jitsu, ele está à disposição no telefone 999125518. E o e-mail do Fernando é pretogold@hotmail.com, tá pessoal? Vai estar passando aqui no GC para você estar anotando. Qualquer coisinha é só entrar em contato com ele, tá? E vou só finalizar esse bloco com uma perguntinha aqui que eu não entendi direito assim. Conta pro pessoal aqui, quando você falou que você divide, não existe muito, você deixa as pessoas juntas, um homem, mulher, criança, tal, mas não existe uma categorização, por exemplo, a pessoa chega numa academia. Criança é separado, logicamente, é isso? Homens e mulheres sim, mas existe aqui o que é? Níveis, são por níveis, as turmas? Aí cai um pouco no feeling de cada professor. Eu consegui ter uma sacada muito boa, que eu consegui montar um plano de aula, que na verdade é assim, é simples de entender. Vou dar um exemplo para o pessoal que está em casa. Se você vai, você precisa fazer compra no supermercado. Se você vai para o supermercado e não faz uma lista, todo mundo acontece isso, você compra o que não precisa e o que precisa você deixa de comprar. Então para a nossa vida, é outro exemplo do jiu-jitsu para a gente levar para a vida. Você criando um plano de aula, você tem o controle daquilo que você está falando e você sabe exatamente aquilo que você está aplicando. Então o plano de aula que nós temos, ele proporciona o aluno realmente entender aquilo de forma sequencial. Então eu faço com que ele mesmo porque o jiu-jitsu ele foi desenvolvido não para pessoas fortes. Ele não foi desenvolvido, a essência do jiu-jitsu é baseada em técnicas de alavanca e de desequilíbrio. Para isso eu não preciso de força, eu preciso de jeito. Tá. Tanto que o grande mestre, o Hélio Gracie, era um senhor franzino, ele tinha vertigem, desmaiava sozinho. E foi o idealizador do jiu-jitsu. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Então ele desenvolveu isso aí e a gente está colhendo os frutos agora. Né? Que na verdade a gente está... A ideia de juntar o grupo realmente é intencional para realmente continuar quebrando paradigmas, continuar quebrando tabu. E eu tenho famílias dentro do tatame. Eu tenho pai com os filhos, às vezes tem o casal mais os filhos. Então o bem social que o jiu-jitsu está fazendo é fantástico. Maravilha, pessoal. A gente vai só para um intervalinho, não sai nem, tem muito mais para você ainda. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo, áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer melhorar o seu desempenho? Vem para a SNC Sports Nutrition Center, a maior rede de suplementos nutricionais da América Latina. Faça já seu cadastro, tenha descontos especiais, acumule pontos para troca de brindes e condições especiais para educadores físicos e nutricionistas. Saiba mais pelo Televendas 4032 1188. Entregas grátis. Facebook SNC Bragança ou até mesmo no próprio endereço Avenida Antônio Pires Pimentel 2202, aqui no centro de Bragança Paulista. Venha já pra cá. Você nasceu quando tinha 273 dias. Com 1825 dias deu seu primeiro beijo. No dia 3053 voou de avião. Um belo dia pensou, preciso cuidar da minha saúde, e tirou um dia para fazer seus exames. Doe um dia contra o câncer. Doe um dia pela vida. Acesse doeumdia.org.br e participe. Nação
Santo Antônio Doces e Acessórios você poderá encontrar a maior variedade em chocolates, bombons, biscoitos, barras de cereais, salgadinhos e ainda muitos itens a granel, além de refrigerantes, energéticos e, para completar, acessórios culinários. A Santo Antônio Doces fica na Rua Coronel Osório 71, centro de Bragança Paulista, em frente à Rádio Bragança. Entrada pela Rua Doutor Tosta. Acesse Facebook Santo Antônio Doces e Acessórios. Telefone 2473-4510. Tá esperando o quê? Venha logo pra cá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir, porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer Ministério da Saúde e Governo Federal. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. Estamos de volta com o Vida Saudável. O nosso convidado de hoje é o Fernando Lima, professor de Jiu-Jitsu. Agora a gente vai estar contando aí pro pessoal de casa sobre qual público, se existe, se é que existe, né, um público certo, a que tipo de público é direcionado à prática do Jiu-Jitsu, Fernando? Com esse quebra de tabus que a gente comentou um pouquinho mais cedo, o Jiu-Jitsu hoje abrange, é uma atividade feita que pode ser desenvolvida, praticada por qualquer um. O Jiu-Jitsu, ele tem essa condição. Claro que você não pode comparar um grupo a um nível de um competidor, mas o cara, para ser competidor, ele tem que ter passado pelo menos naquele nível de iniciante, intermediário, para chegar numa competição. E tudo está relacionado no seu plano de aula. O plano de aula, ele visa como começar, como desenvolver e aonde chegar. Se eu tenho um grupo, que é um grupo misto, que eu tenho advogados, que eu tenho trabalhadores braçais, que eu tenho e competidor, eu tenho que desenvolver essa aula de uma certa maneira. Quando eu tenho um nível de grupo que é só competidor, o plano de aula é feito de forma diferente. É um pouquinho mais forte, eu exijo um pouquinho mais do físico, a gente vai moldando de acordo com o grupo. Agora, é importante o professor ele saber fazer essa seleção do grupo, para não botar um indivíduo que não queira competição junto com um grupo de competidores. Que na verdade acho que o grande carro, então. O grande carro-chefe hoje não é nem tanto a competição. Hoje eu até gosto de falar para alguns companheiros meus que a gente, dentro da academia de jiu-jitsu, nós temos que ter o competidor
e nós temos que ter o cliente. O cliente é a pessoa normal, que vai buscar lá uma atividade física, uma atividade mental, uma atividade que movimente o corpo, que movimente a cabeça. Tá. E o jiu-jitsu consegue fazer esse equilíbrio de corpo e mente. Da mesma forma que um cidadão vai fazer um jogo de pelada no final de semana, vem para o clube para fazer um tênis, jogar um futebol, aquele indivíduo ele preferiu o jiu-jitsu, ele quer fazer o jiu-jitsu porque ele se dá bem com aquilo. Porque às vezes esse mesmo cidadão ele não consegue chutar uma bola, ele não gosta de jogar tênis, ele tem paura de água, não gosta de nadar, mas no jiu-jitsu ele se encontrou, ele gostou, ele se deu bem. Sim, como todo esporte, né? Como todo esporte. Toda pessoa se identifica com um esporte, exatamente. Né? Aí ele se deu bem ali, que sentiu bem e está desenvolvendo. Então é um perfil ideal para a gente estar trabalhando ali, né? E o jiu-jitsu ele dá essa qualificação. Porque às vezes você não precisa ser forte, você não precisa ser alto, não precisa ser baixo. Você pode ser magro, pode ser gordo, pode ser homem, mulher. Ele não discrimina isso. Você pode fazer a atividade. Não existe um biotipo Não existe um biotipo. Não. O biotipo ele facilita para algumas ações, mas a técnica do jiu-jitsu é tão boa que todos conseguem fazer. A nível de atividade física, o jiu-jitsu exige demais. Porque é um trabalho que exige muito do cardio, exige muito da força muscular, não da força muscular máxima, mas da força que o seu corpo consegue gerar. Eu quero dizer o seguinte, que numa movimentação, estamos nós dois fazendo jiu-jitsu, você não precisa executar o movimento na mesma força que eu aplico. Você vai executar o movimento na força que você tem. Então você vai usar o que você tem de melhor e não o que eu tenho de melhor. Você não precisa se igualar comigo. Certo. Aí cai naqueles 4 pilares que nós discutimos. Físico, emocional e assim vai. Tá? Mental, emotivo. Então você precisa estar bem equilibrado nesses 4. Então mas eu não tenho físico, eu não consigo respirar, o cara me aperta aqui, eu me sinto mal. Tá aí de novo, dentro do jiu-jitsu você vai aprender a controlar isso. Eu tenho paura, quando o cara me aperta aqui eu fico sufocado. Identifica, isso é medo ou é pânico? Se for pânico, vamos tratar de uma forma diferente. Se for medo, vamos dominar isso aqui. Mas existe um tempo assim de adaptação? A pessoa entra, você tem como identificar, por exemplo, depois de quanto tempo assim, se por exemplo a pessoa aquele ali não leva jeito para jiu-jitsu, não é a praia dele mesmo. Ou assim, é a questão de tempo. Todo mundo tem como... É questão de tempo. Questão de tempo. Uns têm uma habilidade um pouco melhor, já vieram de outras artes marciais, já vieram de outros esportes, já tem uma mobilidade motora melhor. Outros não têm essa habilidade motora, mas desenvolvem porque tem um mental melhor. O que eu tenho percebido, eu estou dentro do jiu-jitsu há quase 20 anos, mais de 20 anos. E de dar aula, ministrando aula desde 2001. Então eu percebi que a pessoa que tem uma formação acadêmica mais elevada, ele consegue desenvolver mais rápido o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu não é uma atividade extremamente física. É uma atividade equilibrada. É físico, você fala para você, jiu-jitsu não faz força. É mentira. Jiu-jitsu você vai fazer força. Só que se você tiver o seu equilíbrio mental, o seu psicológico, o seu mental apurado, a sua força vai ser reduzida. Você vai usar muito mais as técnicas de alavanca do que a força. Ou seja, a força está relacionada diretamente com a técnica. A técnica se aprende com o seu intelecto. Mas é verdade que, por exemplo, assim, você vê muitas vezes em competições, a gente vê na televisão, às vezes tem uma pessoa que é magrinha e é um mais gordo, né, mais forte, né? Um gordo não, forte. E é verdade que, como dizem, assim, a técnica que é o que manda, na verdade não é a força. A pessoa pode ser, diante disso você vê um pequeno combatendo um grande, Falando né? Agora até a nível de competição, as competições elas acontecem da seguinte maneira: o jiu-jitsu é a arte marcial mais justa que existe em nível de competição. Porque ela divide os grupos em idade, ou seja, eles lutam entre eles, fazendo a divisão de mesma idade, mesma faixa, mesmo nível técnico e mesmo peso. Mas eu já vi uma luta de um pequenininho com um grande, aí chama-se categoria absoluto, que não tem divisão de peso. Pode ser de qualquer peso. Normalmente são os mais graduados, porque ele consegue segurar o elemento força, o elemento peso, com técnica. Então é isso que você está me falando. Às vezes pega um grandão com um pequenininho e muitas vezes o pequenininho dá baile no grandão, porque ele é mais técnico. Então o jiu-jitsu ele é muito justo por causa disso. Por exemplo, no judô, se você pode ser um faixa branca do mesmo peso, idade,
vai lutar com faixa preta do mesmo peso e idade. O nível técnico é muito diferente. No jiu-jitsu, faixa preta nunca luta com faixa branca. Mas não tem diferença de categoria de peso, assim como em outras artes marciais? O jiu-jitsu? Não, ele tem diferença também de peso, que são feitas de categorias de leve, pluma, tal, são feitas divisões de peso. Certo. As divisões de faixa e divisão de idade. Tá. Então é muito seletivo, é condição de igualdade, né? Até nisso o jiu-jitsu ele faz essa condição de igualdade, né? E para criança, você dá aula para criança? Dou aula. Aqui no clube nós temos um trabalho para o pessoal, criança e adolescentes, que eu gosto de fazer um trabalho muito legal, que eu até dou uma dica aqui do professor de judô. Quando a criança vem, normalmente tem um irmãozinho que é menor, ele quer fazer o jiu-jitsu. E às vezes, por ele ser muito menorzinho, a gente gosta de... Eu faço um trabalho juntamente com o professor de judô, eu mando para o judô primeiro. Então ele passa uns 6 meses no judô lá para pegar disciplina, para pegar o convívio ali, porque no judô se inicia muito cedo. 4, 5 anos já inicia o judô. Mas eu já ouvi falar muito isso, porque às vezes o judô é indicado muitas vezes a princípio para uma criança antes do jiu-jitsu. Então seria errado uma criança iniciar direto no jiu-jitsu? Eu acho que não é errado, mas acho que você vai dar um suporte muito melhor se primeiro você passar no judô. Aí depois de um tempinho, uns 6 meses, ele já vai entender a ideia do que é arte marcial. Aí fica mais fácil o entendimento dentro do jiu-jitsu. Tá. O judô tem como está passando de uma forma melhor esse início, Isso, é aquela sementinha que está plantando de forma correta. É o respeito do tatame, respeito do sensei, professor. No jiu-jitsu não tem isso? Tem. Mas o jiu-jitsu é uma coisinha um pouquinho, não é tão rigoroso como é o judô. O jiu-jitsu ele é um pouquinho mais solto, um pouquinho mais moleque, um pouquinho mais brincalhão. O judô já é mais disciplinador. Entendi. E para criança tem muito isso, passa muito essa disciplina, isso? É bem marcante para a criança fazer uma atividade dessa pelo fato da disciplina? Talvez seja a parte principal desse início, né? É a disciplina que você vai impor à criança. Quando ela chega numa academia, você já sabe que tem tatame, não importa se é judô ou se é jiu-jitsu. Ela vai cumprimentar, vai ver que o professor vai cumprimentar o professor. Então isso independente de qual seja, ou seja, é o caminho do bem. Colocou no caminho certo, vai treinar no caminho certo. Começar a aprender a respeitar, a entender que existe uma igualdade, né? Assim como você. Isso eu achei bacanérrimo, assim. Essa coisa, gente, de tirar o preconceito, isso realmente existe. Aqui no Brasil existe aqui o campeão do preconceito, né? O Brasil aqui é absurdo. Você tem muito preconceito e eu achei muito bacana essa coisa de você estar ali e você, não importa se você é um pedreiro, se você é um auxiliar disso, daquilo, outro, se você é um juiz. São todos iguais. Isso é muito legal. Essa concepção de estar passando para cada um, não só ali, né, pessoal? Como no resto, como ele falou, né? Não pode só levar para ali, você tem que levar isso para a sua vida, né? Para o seu cotidiano. Então isso aí eu achei bárbaro, tá? Então, mais uma vez, só passando o telefone aqui do Fernando, tá, pessoal? O Fernando, o telefone dele, é Vivo, Fernando? Vivo. Seu telefone, é o telefone da Vivo, DDD 11 999 12 5518. Qualquer contato com o Fernando, ele está à disposição por esse telefone. E o e-mail também, pretogold@hotmail.com, tá ok, pessoal? A gente vai voltar no próximo bloco falando aí a nível de competição. Vou falar um pouquinho mais aí para quem quer ser um competidor, o que fazer, tá bom? Não sai daí que a gente volta, ainda tem muito mais para você. Saúde é bom saber. Hanseníase? O que é isso? É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés. Como a gente sabe que está com hanseníase? Olhe o seu corpo, áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Quer melhorar o seu desempenho? Vem para a SNC Sports Nutrition Center, a maior rede de suplementos nutricionais da América Latina. Faça já seu cadastro, tenha descontos especiais, acumule pontos para troca de brindes
e condições especiais para educadores físicos e nutricionistas. Saiba mais pelo Televendas 4032 1188. Entregas grátis. Facebook SNC Bragança ou até mesmo no próprio endereço Avenida Antônio Pires Pimentel 2202, aqui no centro de Bragança Paulista. Venha já pra cá! Você nasceu quando tinha 273 dias. Com 1825 dias, deu seu primeiro beijo. No dia 3053, voou de avião. Um belo dia pensou, preciso cuidar da minha saúde. E tirou um dia para fazer seus exames. Doe um dia contra o câncer. Doe um dia pela vida. Acesse doeumdia.org.br e participe. Na Santo Antônio Doces e Acessórios você poderá encontrar a maior variedade em chocolates, bombons, biscoitos, barras de cereais, salgadinhos e ainda muitos itens a granel, além de refrigerantes energéticos e, para completar, acessórios culinários. A Santo Antônio Doces fica na Rua Coronel Osório 71, centro de Bragança Paulista, em frente à Rádio Bragança. Entrada pela Rua Doutor Tosta. Acesse Facebook Santo Antônio Doces e Acessórios. Telefone 2473-4510. Tá esperando o quê? Venha logo pra cá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir, porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer Ministério da Saúde e Governo Federal. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. De volta aqui no Vida Saudável, em nosso último bloco. Estamos aqui com Fernando Lima, professor de Jiu-Jitsu. No último bloco a gente falou aqui um pouquinho sobre as modalidades, né? Ele explicou direitinho aqui e falou inclusive que existem pessoas que são meros praticantes, né? Que gostam só de praticar, mas não vão levar isso a um nível profissional. Assim como existem as pessoas que querem se tornar competidores, tá? E é sobre os competidores que a gente vai estar falando agora um pouquinho. Como ser um competidor, quais os cuidados que o competidor tem que ter. Tá, Fernando? Eu queria que você explicasse mais a nível de competição agora como funciona. Tá. Competição de jiu-jitsu é assim, quando o camarada ele entra numa academia, dificilmente você vai escutar ele falar assim, pô, eu vim pra cá, me matriculei porque eu quero ser competidor. Você não escuta isso. Ele quer conhecer a modalidade, ele quer ver se ele leva jeito pra isso, ele achou interessante. Então ele não vem determinado, eu quero competir. Essa transformação vai acontecendo no decorrer das aulas. Por quê? Porque ele vai
criando uma confiança, uma autoconfiança dentro dele, que é esse negócio que eu gosto de falar para eles, que leve para fora, leve para o seu dia a dia. Não deixe só aqui dentro da academia. Cria a autoconfiança, vai te dando coisas que você vai começar a querer enfrentar os seus desafios. Nossa, que legal isso. Então vai criando essa vontade de, puxa, eu quero, aqui na academia eu tô conseguindo, com meus amigos eu tô conseguindo executar as coisas e tal. Como será? Será que eu consigo fazer isso dentro de uma competição ou com uma pessoa que eu nunca vi? Será que ele conhece a mesma coisa que eu? Certo. Então, além de se gerar a dúvida, aquela interrogação, que é o teste. A pessoa quer se testar. Então, a competição é isso. E o legal da competição, que ela ensina muito. Uma frase que eu gosto de falar para os alunos é assim, que são competidores agora, né? Eu falo assim, acabou a luta, tal, acabou a competição, o cara foi lá, não se deu bem. Aí ele fala assim, pô, professor, perdi. Eu falei, você não perde. Quem pratica jiu-jitsu nunca perde. Ou ele ganha, ou ele aprende. Perder jamais. Experiência. Exatamente. Então isso é uma frase impactante, porque se ele pensar em levar isso para a vida dele, ele fala, puxa vida, eu não estou perdendo, eu estou ganhando uma experiência de uma forma não muito positiva, mas eu estou ganhando experiência. Sim, você tem que entrar numa luta para ganhar, exatamente, porém não quer dizer que você é um derrotado, então, né? Então o jiu-jitsu ele transforma as pessoas, entendeu? Ele cria esse negócio na pessoa de querer se testar, querer... Desafio, vencer os desafios. Sim, e na vida da gente, o ser humano, ele é movido através de desafios e de estímulos. A gente testar no dia a dia, né? Ter desafio o tempo todo. A vida inteira. Desde as coisas simples até as coisas mais complexas. Então o jiu-jitsu, ele cria esse negócio em você de vamos enfrentar o desafio. E assim, ele cria de tal forma, mas ele não obriga você a sair vencedor o tempo inteiro. Que na verdade, como tudo na vida, a gente mais perde do que ganha. A gente muito mais perde do que ganha. A gente tem que ter algumas vitórias, mas a gente mais perde. Você tem que aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com isso. Esse equilíbrio de vitória e derrota. Aprender a ver o que você vai tirar de bom na sua derrota e o que você vai tirar de... Porque às vezes você ganha e você acha que você está bem, mas não está. Às vezes numa derrota, você tira muito mais proveito, é um alicerce mais sólido para um próximo acontecimento, que é a mesma coisa da vida. Na vida você tem um intempéries ali, você fala, puxa vida, aí você analisa, você aprende e tal, e ali você não erra mais, é uma vez só. Então é isso, e a competição ela traz isso pra gente. E o jiu-jitsu, ele, por ser um esporte hoje, não sei se frisar para vocês números, mas é um esporte de muito praticante. Aqui em Bragança, por exemplo, se a gente for der uma fuçada aí, você vai encontrar no mínimo 20 academias de jiu-jitsu. Então agora, é bastante. Existem várias modalidades, né? Hoje em dia tem Muay Thai, Jiu-Jitsu, tem inúmeras aí variações, né? Agora, no que você considera, por exemplo, o Jiu-Jitsu diferente das outras? Qual o benefício a mais, assim? O que você acha melhor em relação às outras todas? O Jiu-Jitsu ele tem uma essência que é fantástico. Desde que nós conhecemos por ser humanos, a gente está sempre querendo se impor dentro de uma sociedade. Existem várias formas de a gente se impor. A gente pode se impor pelo respeito, adquirir o respeito pelo seu porte físico, pela sua cara, pelo carro que você chega, pela roupa que você veste, pelo relógio que você está. Então isso tudo é um indicativo de que, puxa, essa pessoa é assim, essa pessoa é assada. Tá. Então isso não é de todos nós, isso está dentro da gente. E o jiu-jitsu, ele pede a submissão do ser. Você se impõe dentro das suas técnicas, dentro das suas regras, ele se impõe de forma que você consegue mostrar para o adversário que você é superior fazendo uma atividade esportiva. Superior assim, não fisicamente, mas naquele momento ele foi melhor. Naquele momento ele foi superior. A diferença que tem, a maior diferença que ele tem do jiu-jitsu para outras artes marciais, de certa forma, é que o jiu-jitsu é um esporte que você tem que pensar muito para trabalhar, tem que pensar bastante. Volto a falar daqueles 4 elementos, né? Físico, mental, emocional e espiritual. Você tem que estar muito bem equilibrado. Se você for só forte, só ter o físico forte e não usar a cabeça, não adianta nada. Potência não é nada sem controle. Você precisa ter controle.
E se você for extremamente inteligente, mas não tiver o mínimo de força, de físico para trabalhar, também não adianta nada. Então, você tem que ser equilibrado. E a competição busca isso pra gente. E hoje, até nível de competição, eu tive, até falando até de nível social, eu tenho na minha academia e dos nossos companheiros de trabalho, pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, nenhuma perspectiva assim, pessoas saindo do fundo do poço. Aconteceu uma catástrofe na vida dele, perdeu tudo e não tinha o que fazer. E, ao invés dele usar isso como desculpa para caminhar no lado errado, ele se afundou no jiu-jitsu. Hoje, ou ele se tornou um grande professor, hoje ele está dando aula fora do país, hoje ele vive do jiu-jitsu como competição, tem seus patrocínios, ganha dinheiro com jiu-jitsu, porque hoje o jiu-jitsu da competição ainda dá um pouquinho de dinheiro. Você tem algumas competições que paga, você é campeão, você paga, aí você recebe um dinheiro pela sua vitória. Então o jiu-jitsu ele é formador e salvador também, ele salva vidas. Inclusive até dentro da comunidade do jiu-jitsu nós falamos sempre, quando acontece alguma coisa, fala, só o jiu-jitsu salva. Porque o jiu-jitsu realmente ele tem um poder grande para isso. Nossa, gente, que legal. Olha, maravilha aí para você que está assistindo, de repente tem aquele medo, tá? Olha, não é como todo mundo aí, como as pessoas pintam, né, a coisa, como colocam aí na sociedade. O jiu-jitsu é muito mais aí do que um esporte. Eu acho que pode te levar aí a uma concepção de vida como um ser humano muito melhor. Como ele falou aqui, inúmeros benefícios, gente. Você só tem a ganhar. Então experimente, vá lá, você pode. Você vai se sentir com muito mais confiança, muito mais preparado para o seu dia a dia. Então eu acho sempre válido, né? Esporte, eu sempre fui a favor de esporte, né? Eu acho que esporte é vida. A gente pensa assim, né? Mas não me dou para essas coisas e tal. Eu, na minha vida toda de professor, eu caí do cavalo várias vezes. Faz pouco tempo que aconteceu essa história que eu vou contar. Chegou uma aluna para fazer aula comigo e ela tinha umas unhas grandes, cheias de brinco, piercing, toda pintada. Eu falei, eu como na função de atender o cliente, falei, não, vamos fazer. Mas na minha cabeça eu falei, vai fazer uma aula e duas e vai odiar isso aqui. Vou resumir a história. Hoje ela é uma das minhas melhores alunas, não falta, é super aplicada, aprendeu. Tem pouco tempo, tem 4 meses. Não falta uma aula, tá todo dia lá, tá fazendo um bem tremendo para ela. Eu tenho exemplos de alunos que aqui no clube a minha faixa de idade já é maior, são pais de família, as pessoas que trabalham dia a dia e vêm aqui. Eu às vezes estou andando para o clube e vem uma mulher de um aluno meu e fala, olha, o que você está fazendo com o meu marido é fantástico, porque ele mudou em casa. Ele é mais calmo, puxa vida. A única coisa ruim é que ele domina a televisão para ficar assistindo só jiu-jitsu, só jiu-jitsu, só jiu-jitsu. Falei, mas até aí tudo bem, porque né, vai te dar um retorno melhor. Então o jiu-jitsu é uma comunidade forte e se você der chance de você conhecer o jiu-jitsu, você vai ter um retorno muito grande. Legal. Como a gente está terminando, Fernando, eu quero só que você passar a palavra final para você, só para você dar umas considerações finais, aí, um recadinho legal, uma mensagem bem legal aí para o pessoal que está te ouvindo. Legal. O que eu vou falar para fechar é sempre assim, se você tiver interesse, ou pelo menos vontade, tiver algum medo dessa modalidade, dessa arte marcial, procure uma academia e faça um teste. Só que esse teste não pode ser uma aula. Faça uma semana, 2 semanas, converse com o professor, converse com a academia, dá uma chancinha para os jiu-jitsu para você entender um pouquinho do que é a modalidade, né? Aí para você também aprender a dominar os seus medos. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado excelente, que se você der chance para o jiu-jitsu, para você conhecer o jiu-jitsu conhecer, você vai se tornar um praticante e vai levar por muito tempo. Tenho certeza disso. Maravilha, tá dado o recado aí, pessoal. Foi muito proveitoso aí a nossa entrevista de hoje. Eu acho que o pessoal aí deve ter aproveitado, deve ter com certeza tirado muitas dúvidas aí sobre o jiu-jitsu, né, pessoal? E para você aí que precisa rever de novo, quer tá vendo não só essa, como alguma outra participação do nosso programa, é só você estar conferindo aí no nosso canal do YouTube, youtube.com/programa Vida Saudável. E também curta a nossa página oficial do programa. Facebook, você procura lá Programa Vida Saudável, vai estar achando lá as nossas chamadas na próxima semana, qual vai ser o assunto principal, fotos dos nossos entrevistados e muito mais, tá, pessoal? E para você, eu vou só passar um recadinho. Pessoal,
Não desista nunca, vá atrás de vida, vá atrás de esporte, não fique parado, tá? A gente falou aí um tempo atrás de atividade física também, como nutrição, como suplementos. Falamos sobre os benefícios sobre outros prismas, né? Falando da atividade física como saúde mesmo. E aí você tem como a união da saúde, a união do bem-estar, a união de pessoa, de ser humano melhor. Então não tem como você nem pensar duas vezes. Não seja jiu-jitsu, seja outro esporte, mas vá atrás do esporte, pratique alguma coisa, tá, pessoal? Por hoje é só. Obrigada pela sua audiência. A gente fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez ao pessoal aqui do Clube de Campo por estar cedido o espaço aqui maravilhoso pra gente estar gravando. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.